Olha, você sabia que hoje é um dia importantíssimo no calendário das comemorações da imigração alemã? É que hoje, 25 de julho, faz oficialmente 200 anos que os primeiros imigrantes chegaram à então colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E a partir daí foi só um pulo para Santa Catarina, né? Para toda a região sul se consolidar como um polo germânico no Brasil. E nós estamos contando aqui no SC no Ar os capítulos dessa história. O repórter Luan Wozniak foi até a Alemanha, entendeu o que motivou 60 milhões de pessoas a deixar a Europa, as consequências da migração em massa e também a intenção do Brasil com a criação das colônias. Vamos lá? Vamos. Brasil, um país vasto e diversificado, onde culturas se encontram e etnias se misturam. Santa Catarina, terra de paisagens deslumbrantes, tradições e indústrias avançadas, um estado moldado pela influência europeia. Há 200 anos, a imigração alemã transformou o Brasil, e especialmente o nosso estado, deixando um legado em várias áreas. Mas, antes de tudo, precisamos compreender como isso começou. E a história nos leva para o outro lado do Atlântico, a mais de 10 mil quilômetros de distância. O país que tem hoje um dos melhores IDHs do mundo é a terceira maior economia global e tem uma das moedas mais valorizadas, vivia um período bem diferente no começo do século XIX. A Alemanha, como conhecemos hoje, não era um país unificado, mas uma coleção de reinos, ducados e principados, cada um com seu próprio sistema de cobrança de impostos. Os colonos tinham de pagar altos valores sobre a terra e a produção agrícola. No século XIX, nos anos 1800, a Alemanha não estava em uma situação econômica muito boa. O clima não era bom. O Tambora, um grande vulcão na Ásia, havia entrado em erupção e tinha tampado o sol por vários meses. Mesmo no verão, havia neve, chuva e granizo, e nada crescia nos campos. Além disso, as batatas, que haviam sido introduzidas pouco tempo antes como um alimento para a população, não cresceram em quantidade suficiente devido a pragas e fungos. Isso afetou diretamente os agricultores, que tinham terras, mas não podiam viver delas e não podiam criar suas famílias. Além disso, em muitos territórios alemães, havia uma lei de herança, ou seja, a pessoa não apenas herdava a fazenda, mas também tinha que dividir as terras entre os filhos. Assim, as propriedades foram ficando cada vez menores, as colheitas eram ainda menos suficientes e as pessoas não tinham futuro. Com o advento da industrialização, artesãos perderam seu emprego. A população cresceu e empobreceu. Em um século, aumentou de 250 milhões para 500 milhões de pessoas. No século XIX, famílias alemãs viviam em casas modestas e superlotadas, enfrentando a falta de recursos básicos e também de comida suficiente. O frio intenso e a precariedade das moradias afetava principalmente crianças e idosos. Isso obrigava muitos a buscar uma nova vida em terras distantes. Já o Brasil
Brasil, que tinha declarado sua independência em 1822, com Dom Pedro I se tornando o primeiro imperador, enfrentava desafios significativos para se consolidar como uma nação independente. E é aqui, no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, que encontramos documentos importantes para compreender o início da colonização alemã no país. Após a ruptura com Portugal, Dom Pedro I tinha um objetivo claro: atrair imigrantes europeus para desenvolver a economia agrícola do Brasil. Ele queria aumentar a produção no campo e povoar regiões pouco exploradas e ameaçadas, especialmente no sul do país. O primeiro objetivo da colonização estrangeira foi trazer soldados para o Brasil nesse contexto de independência. O Brasil está fazendo uma guerra com Portugal no início e o exército que estava aqui no Brasil antes da independência é o exército português, então a gente precisa de soldados para combater esse exército português nas guerras de independência. Por isso se traz alguns imigrantes de várias nações que vão trabalhar como mercenários aqui no Brasil. Esse é o início da imigração. Mais tarde começa a chegar no Brasil imigrantes que têm a função de substituir a mão de obra escravista. Isso a partir de 1850, posterior ao período das leis que começam a colocar fim à escravidão. A imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que era austríaca, deu impulso no projeto. Pela Europa, a coroa brasileira espalhava propagandas atrativas. O destino, o sul do Brasil. Ofereciam lotes de terra isentos de impostos, apoio financeiro, gado, sementes, além de equipamentos agrícolas. Promessa tentadora para quem já não tinha o que perder. Para os imigrantes que queriam ir para o Brasil, eles tinham primeiro que solicitar permissão para ir até lá. Depois, era escrito em um jornal que a pessoa tinha interesse em ir embora para o Brasil e se havia alguma coisa que ainda precisavam pagar ou se estavam realmente autorizados a partir. A viagem para o Brasil era feita principalmente pelo norte da Alemanha, no caso, por Hamburgo ou Bremen. As primeiras travessias eram feitas com navios à vela, viagens que duravam entre 2 e 3 meses. Uma canção ecoava nas despedidas. Famílias inteiras viviam em espaços apertados, cabines, beliches, colchões espalhados pelo chão. Até 4 pessoas chegavam a ficar num espaço como esse de pouco mais de 1 metro. As condições de higiene eram rudimentares, não havia banheiro e a ventilação era limitada. A água era escassa e a comida racionada. Muitos sofriam com febres, infecções e tantos outros morriam pelo caminho. Este museu em Hamburgo, no norte da Alemanha, guarda os registros de uma parte das mais de 60 milhões de pessoas que abandonaram a Europa entre o começo do século XIX até o início da Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas emigraram para os Estados Unidos através de Hamburgo. Obviamente, também para a América do Sul. 5,8 milhões de pessoas emigraram no período de 1850 a 1934, só através de Hamburgo. Sabemos disso com precisão porque as listas de passaportes de Hamburgo foram inteiramente preservadas. 10% dos 5,8 milhões de pessoas queriam ir para a América do Sul. O Brasil era um dos destinos dessas pessoas. Os primeiros 39 imigrantes de língua alemã deixaram Hamburgo em dezembro de 1823 e em 25 de julho de 1824 chegaram a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a primeira colônia germânica do Brasil. A partir daí, uma extensa onda migratória transformaria a face cultural e econômica da região sul, especialmente de Santa Catarina. Na cidade de Zimmer, na região do Hunsrück, estão documentos das primeiras colônias criadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
A única conexão que os imigrantes tinham com sua antiga terra natal aqui na Alemanha eram as cartas. Essa era a única maneira de manter contato com os parentes. E a maioria das cartas falam exatamente disso, que os imigrantes no Brasil estão muito bem, que receberam muitas terras, ajuda financeira e também não precisariam pagar impostos em 10 anos. Mas haviam algumas outras cartas que alertavam: fiquem de preferência em casa, nos seus lares. A travessia foi muito ruim, que desejavam mais a morte no mar do que a própria vida. A história que se seguiu contaremos mais adiante. Com mais de 830 anos, o Porto de Hamburgo é hoje o segundo maior da Europa, conectado a mais de 100 países. Guardião de memórias, continua a desdobrar uma história de 200 anos.